Olá! Seguimos hoje com mais um bate-papo do Pode Ser Verdade. O podcast que traz um novo olhar sobre as coisas de sempre. E hoje falaremos sobre o sofrimento. Um novo episódio e a gente vai falar sobre esse tema que é tão complexo, tantas fontes de você abordar esse tema, e a gente vai trazer diferentes vieses e maneiras de você interpretar, às vezes, uma mesma situação, né, Carol? E a gente começa falando sobre o que é sofrimento? Vamos começar então, começar pelo começo. Começar pelo começo. O que é sofrimento? O que você enxerga sobre isso, Carol? Qual a sua definição? Sofrimento, para mim, me remete à dor, à tristeza, às sensações ruins, à angústia, a um momento muito difícil que eu esteja passando. Mas, mais do que isso, ela me remete a... Quando eu falo de sofrimento, acho que é muito comum a gente ouvir falar de dor ao mesmo tempo, né? Então, acho que não dá para falarmos de sofrimento sem falar de dor. Com certeza. E quando eu falo o que é o sofrimento, me vem sobre como nós articulamos sobre a dor. Então, o sofrimento ele é um composto. É como se ele fosse mais uma camada. É como se ele fosse um composto da dor. Tá. Eu iria mais por esse lado. E assim, quando eu falo, né? Então eu sei que eu sinto uma dor, e aí eu tenho uma sensação ruim, eu tô articulando sobre aquela dor, e aí é mais sobre narrativa, que história eu tô me contando, né? Então quando eu falo de sofrimento e dor, que história eu tô me contando sobre aquela dor, que narrativa eu tenho sobre aquela dor, que interpretação eu tenho sobre aquela dor. Então, para mim, é isso que é sofrimento. Boa introdução. Eu vou trazer hoje aqui começar, na minha parte, eu vou começar dizendo, não por mim, mas eu peguei primeiro uma definição do dicionário de Webster. Só pra gente entender o que o dicionário diz o que é sofrimento, antes de eu trazer a minha perspectiva. Sensacional. Eu comecei já com a minha perspectiva. Eu vou dar uma introdução já de outro. O que o dicionário diz, Ale? O dicionário de Webster diz: é uma continuidade consciente da dor. Uau! Então o próprio dicionário já diz que sofrimento é sobre dor. É sobre dor e é sobre como ela continua e o seu papel na nossa vida, né? Ou seja, eu estou conscientemente deixando a dor ter espaço na minha rotina diária, nos meus dias, semanas, meses, ou seja, uma continuidade consciente da dor, segundo o dicionário. Uau. Também fiquei tipo, Buda dizia uma coisa que eu concordo muito. Buda. Buda, a gente sempre traz diversas perspectivas aqui, diversos autores, aqui a gente vai trazer sempre muitas perspectivas. Sempre um novo olhar sobre as coisas de sempre. Um novo olhar sobre as coisas de sempre. Então, Buda, ele já dizia: a causa de todo o sofrimento humano está no desejo e no apego. Ou seja, a forma como nos apegamos aos sentimentos, aos pensamentos, e nesse caso ao pensamento de dor, transforma a dor em sofrimento, porque ele tira o que é algo para ser momentâneo e que tem uma função. Porque a dor tem uma função. Porque a dor tem uma função. A dor, ela tem um papel na natureza. A dor, ela nos ensina, né? A gente coloca a mão no fogão pegando fogo, a gente tira, porque sabe que isso vai fazer mal para nossa pele. E isso é uma dor física. E também a gente tem uma dor mental. Ou seja, se eu tenho uma atitude que vai contra os meus valores, eu me arrependo. Sim. E essa dor do arrependimento tem esse papel educacional para eu não repetir essa mesma forma de comportamento. E o sofrimento é eu pegar essa dor e arrastar ela e continuar com ela. Ou seja, eu estou conscientemente, porque eu estou no apego. Maravilhoso. E aí me faz refletir sobre qual é o papel do sofrimento. Qual é o papel? Qual é o papel do sofrimento, Carol? Eu diria que assim... Posso ousar? Ouse à vontade. Será que o sofrimento tem papel? Gostei. Porque eu tava pensando sobre o episódio de hoje e eu
resolvi ousar, assim, de chegar a pensar que o sofrimento pode não ter papel. Não tem papel. E gostei da ousadia. E eu apoio esse mesmo tipo de raciocínio. A dor, ela tem um papel, né? Que ele é educacional, como a gente acabou de falar. Mas o sofrimento não. Né? O sofrimento, assim, na natureza, na maneira com a função dele na humanidade, Eu posso achar um papel para o sofrimento. qual que é ele? Ele permite a gente... a partir do sofrimento, nós conseguimos continuar na dor e achar culpados por aquela dor, ou se vitimizar, ou até mesmo continuar ali no sofrimento e ficar reclamando daquela situação. Então, são esses os papéis que eu encontro quando eu penso em sofrimento. Mas pelo que você falou, eu concordo que ele pode ter esse papel, mas o objetivo, talvez, a gente não está solucionando a causa raiz, Não, né? não estamos. A gente só está procurando procurando o que ele faz. Eu concordo 100% que quando a gente fica nessa situação, é onde ele existe. Então, a gente encontrou o porquê ele está. Mas agora o objetivo dele estar lá, eu penso que a dor ela nos ensina, mas o sofrimento só nos traumatiza, né? Ele só serve. Talvez seja esse o papel dele. Seja nos traumatizar. Exato. É chegar à conclusão que sofrimento não tem papel. Não tem papel. Também acho que ele não tem papel. E aí, agora a gente pode chegar num ponto, né, de assim, então como que a gente vai lidar com o sofrimento, né? Como que a gente vai... Se a gente tá falando tanto disso, ok. Então se ele não tem um papel, se a dor tem um papel e o sofrimento é uma extensão dela, como que a gente vai lidar com isso? Como que a gente pode trabalhar melhor essa situação na nossa vida? Bom, pensando em lidar, eu acho que você mesmo, quando estávamos pensando no o que é o sofrimento, você mesmo cita aqui sobre o apego. Totalmente. Então, quando eu penso em como lidar com o sofrimento, eu penso em apego e desapego. Apego e desapego. Né? Então, nós ficamos apegados a uma situação, apegados a um resultado que nós gostaríamos para aquela situação, ou apegados a queríamos que fosse diferente, uma expectativa que nós criamos. Então, lidar com o sofrimento é trabalhar o desapego. Trabalhar o desapego. E aí, eu acredito que mais uma vez, acho que é muito sobre autoconhecimento. Uhum. E trabalhar o desapego, para mim, tem muito a ver com... Na verdade, trabalhar o sofrimento, lidar com o sofrimento, para mim, tem a ver com firmeza e paciência. São duas ferramentas, dois recursos que precisamos ter para conseguir seguir adiante, né? Ter ferramentas, são ferramentas que nos ajudam a sair do sofrimento, a evoluir. Evoluir, Eu vou abordar daqui a pouco alguns temas, algumas ferramentas que eu acho que podem nos ajudar. Eu acho que, antes pensando em como lidar com ele, antes de como solucionar, acho que primeiro pensando como lidar, eu enxergo o sofrimento como uma constante busca do que a gente está desejando e uma rebelião contra o indesejado. Ele mora ali na metade do caminho. Então a gente sofre por isso. Porque o indesejável seria como as coisas realmente são? Acho que acredito que muitas vezes sim. Se estamos sofrendo, sim. Se estamos sofrendo, sim. Ou seja, uma rejeição contra a realidade. Eu estou contra o presente. E bom que você tocou nisso, porque eu vou tocar nesse tema Então vamos lá. Na última parte eu vou tocar nesse tema também. Mas bom então que já fica um gostinho. Já fica aí um gostinho do final. E aí quando a gente fala entre esses dois extremos, entre você dizer tipo o que eu busco e uma rebelião contra o que eu desejo, eu acho que dentro de todo prazer, ou seja, dentro de tudo que eu busco, tudo que eu quero, mora a raiz da dor se eu não tiver
esse autoconhecimento e estar centrado no presente. Por que você diz isso? Porque se eu busco algo, eu tenho medo desse algo ir embora. Se eu não estou centrado. Então, a possibilidade dele ir e a impossibilidade de eu reconquistá-lo é onde mora o sofrimento da realização, do que eu busquei. Então, dentro de todo prazer, de toda busca, se eu não estou bem comigo mesmo e eu não estou de fato grato por isso, de uma forma genuína e sem apego, que volta lá no que a gente falou, que o sofrimento ele mora no apego. Se eu estou apegado a isso, ele, junto com isso, mora o sofrimento. Porque eu não controlo essa variável externa e no dia que ela se for, junto, fica só o sofrimento. Fica só o sofrimento. Às vezes a gente tenta buscar fugir disso, né? A gente tenta fugir do sofrimento, fugir da dor, pensar que a gente está no controle de tudo. É aí que a gente erra. E é aí que a gente erra. Porque digerir a dor é importante. Digerir faz parte da cura. Faz parte da cura. É aí que você evolui, é aí que você aprende. É aí que você aprende. Negar é só uma repressão de sentimento, né? Que implode por si só. Mas quando a gente fala de tentar fugir da dor, seja se eu estou com um sentimento e estou rejeitando, ou seja se eu estou em todo tempo pensando que eu estou no controle da situação para evitar com que ela chegue, isso por si só já é um sofrimento. É tão desconforto você tentar fugir e estar nesse constante estado de tensão que por si só você já está sofrendo por tentar não sofrer. Por tentar não sofrer. E a gente ainda tem o risco de encontrá-lo e a vida vai vir para mostrar pra gente que a gente não tá no controle. E aí nesse ponto, ou a gente vai aprender ou a gente vai continuar errando no decorrer da vida inteira. E você quer falar um pouco mais sobre controle? Controle. Isso daí dá um tema de um podcast só, né? Não, esse é outro podcast. Esse é um podcast. Mas aqui, sobre sofrimento. Aqui, controle é ligado ao sofrimento. O ser humano, em geral, ele faz um link entre controle e felicidade, né? No sentido de que quanto mais eu controlo as situações da vida, mais feliz eu posso estar. Porque eu estou no controle e eu sei o que vai acontecer e eu estou ciente do que está acontecendo. E a vida é o exato oposto disso. Completamente o contrário. Exato oposto. Quanto mais no controle você acha que você está, mais exposto ao sofrimento você está. Porque em algum momento você não vai estar no controle. Sim. Pato. Sim. 100% das vezes. E quando esse momento chegar, é onde você vai sofrer. Então temos que trabalhar para conseguir minimizar o sofrimento? Trabalhar para conseguir minimizar e também levando o aprendizado do meu grande fã, que eu sou um grande fã. Por favor. Sêneca, que já dizia. Vamos ouvir todos os episódios. Todos os episódios. O homem que sofre antes do necessário, sofre mais que o necessário. Uau. Por isso que eu gosto do cara. Era bom. E aí eu acho que agora a gente pode começar a... Porque acho que são duas coisas diferentes, né? Lidar com o sofrimento. Então, putz, esse conhecimento do que é o sofrimento já nos ajuda muito a lidar. Mas acho que podemos falar de ferramentas. Você falou que ia falar sobre ferramentas e aí a gente está falando sobre minimizar o sofrimento, certo? Eu iria resumir de forma fácil em duas, tá? Que aí são coisas que eu acredito serem as ferramentas. Tá, eu tenho as coisas aqui que eu... Vamos bate-papo. Então, bate-papo. Eu acredito em terapia e meditação. Eu acredito que a terapia ajuda a desenvolver o autoconhecimento e ajuda você a entender melhor os seus sentimentos e a entender o que passa dentro de você. Então posso citar Jung aqui? Pode. Deixa eu só terminar com a meditação. Tá bom. E a meditação, eu acredito que ela ajuda a soltar as amarras que prendem a nossa mente. Então, sim, libera, né? A terapia nos permite conhecer e a meditação nos ajuda a libertar de uma mente. Por natureza, nós seres humanos temos uma mente pesada, né? Assim, a gente tem muita coisa passando ali ao mesmo tempo, muito descontrole, muita coisa acontecendo na nossa vida ao mesmo tempo. Eu acho que é parecido com o que eu pensei, mas em outras palavras. Então vamos lá, vamos escutar a sua. Complementar, talvez. Mas eu quero citar Jung antes, porque eu não ia citar, mas você falou sobre terapia. Tem aí uma frase do Jung que é: o principal objetivo da terapia psicológica
não é transportar o paciente para um impossível estado de felicidade, mas sim ajudá-lo a adquirir firmeza e paciência diante do sofrimento. A vida acontece num equilíbrio entre a alegria e a dor. Quem não se arrisca para além da realidade jamais encontrará a verdade. Então ele traz exatamente para ir adiante do sofrimento a terapia como ferramenta. Maravilhoso. Maravilhoso. E eu acho muito forte essa parte quando ele diz um impossível estado de realidade. Porque De felicidade, perdão. Um impossível estado de felicidade. felicidade. Porque isso que às vezes acho que é onde mora a principal raiz do sofrimento. A gente achar que a gente vai chegar lá. Ou mais, ou que isso está externo a nós. Que no dia que eu tiver tal cargo, no dia que eu tiver tal coisa, aí eu vou estar feliz. Isso Ou que a é o vida é no feliz, impossível. né? Esse é o impossível estado de felicidade. A felicidade mora dentro. Ela não mora fora. E se ela mora fora, você vai ser para sempre refém dela. E se ela mora dentro, você é livre. Muito bom. E eu queria falar, eu acho que eu tinha pensado nisso, assim, de dois grandes temas, na verdade três, para falar sobre essa parte de minimizar o sofrimento. E uma delas, eu acho que tem a ver com a parte da meditação, que é a importância da gente cuidar dos nossos pensamentos. Então nós temos, é como se fosse a gente consegue sintonizar o nosso pensamento em várias... A gente vibra, né? em várias situações aqui. Nossa, nosso pensamento não para, né? Não para. Então, vou pensando aqui, que eu poderia estar fazendo tal coisa, ou porque eu estou vendo isso, e a nossa cabeça, ela não para nem um minuto. E aí você consegue sintonizar o seu pensamento em coisas boas. Uhum. E quando o seu pensamento ele tá te levando para coisas negativas, para angústias, para sensações ruins, treinar ou cuidar dele, né? Falar, pô, eu tô aqui pensando muita coisa ruim, tentar se ocupar. Então, assim, quando você fala meditar, ou se ocupar, ou focar em alguma outra coisa, um estudo, um trabalho, uma atividade física, sair com os amigos. Acho que cuidar dos pensamentos e buscar alternativas ali quando você está indo no caminho de alimentar o sofrimento, tentar mudar a direção ali, cuidar desse momento. Então, acho que isso é uma coisa. E a outra coisa é a nossa parar de lutar contra o fato, né? Então, a gente ficar remoendo uma situação, entender que a vida continua e que temos infinitas possibilidades diárias para a vida. Então, o sofrimento ele tem aquela característica de levar a gente para uma espiral negativa, né? Tem, assim, total. Então, se cuidar, porque normalmente é muito individual o sofrimento. Então, normalmente, somente você sabe quando você está ali naquele momento, naquela espiral. Então, cuidar ali para não ir se entregando e cada vez mais fundo naquela coisa negativa. Também ser gentil consigo próprio, ser gentil. Né? Ser gentil com seus sentimentos, não se punir por isso. Ser gentil. Eu acho que se o apego ele é a causa do sofrimento, ele é a origem, ele é a consequência, podemos dizer, né, do sofrimento, por que a gente não pode, então, usar o sofrimento como um exercício para treinar o desapego? Por que a gente não pode fazer do limão a limonada? Sim. Se isso vai passar, se são situações que passam na vida... Pô, você nunca sofreu na vida? Eu já! Quem nunca sofreu na vida? Pô. Por que não a gente aprender com isso, né? Por que a gente não usa ele como um exercício para a próxima vez que você... Sabe que eu tô pensando quando você fala, quem nunca sofreu na vida, né? Você já não sofreu na vida. A gente romantiza o sofrimento. A gente romantiza demais. A gente romantiza o sofrimento. Então, sofrer... Por que a gente escuta tantas pessoas falando sobre sofrimento e dor? Porque a gente sofre. É natural nosso sofrer. Então, só que é aquilo, né? Não tem um papel. E a gente romantiza o sofrer. É como se eu sofrer, eu estivesse me permitindo sentir mais daquilo. Ou se eu sofrer, eu realmente estivesse vivendo aquilo. Então, a gente romantiza como se sofrer tivesse uma importância. Tivesse um papel. Ser bonito. Como se fosse bonito. E
E o mundo hoje, ele apela a sofrimento, né? A televisão fala de sofrimento, as músicas são de sofrimento, Sim. as conversas do dia a dia são baseadas em sofrimento. Dificilmente você vai estar numa conversa de bar e todo mundo falando só coisas maravilhosas. Sim. Então, estando num meio propício a tudo ser sofrimento, como não ser contaminado por isso, assim, por essa ideia e por esse apelo? Sim. Na verdade, os sentimentos propícios, assim, os sentimentos propícios, os sentimentos que vêm do sofrimento, como raiva, ressentimento, culpa, julgamento, geralmente esses sentimentos que vêm no momento que você está sofrendo, eles na verdade são apenas manifestações, né? Eles são manifestações do acontecimento em si, ou de como você está olhando na sua situação, mas eles não são um evento por si só. Sim. Quando você está sofrendo, o evento já se passou, o evento já está no passado. Ali ele é uma manifestação do evento sobre algo que você pode digerir e trabalhar com isso e levar ao aprendizado, mas não a dor. Sim. A dor de forma constante. O aprendizado é maravilhoso de ser levado, a dor é levar ao sofrimento. Sim. Muito bom. Carol, pra gente finalizando aqui, eu vou fazer um exercício com você, me permite? Ale, vamos. Um exercício com você. Porque a gente falou meu Deus, muito eu fico sobre... tenso. Não fique tenso. A gente falou muito sobre como que o sentimento de sofrimento, Tá. ele é algo que advém do apego, certo? Sim. Ou seja, o apego à dor, o apego à situação, o apego a algum acontecimento, mas a gente está apegado, certo? Então, eu vou te dar isso daqui pra você segurar assim, por favor, tá? Segura de forma reta, pra baixo, me segura assim, tá? Assim? Isso, segura assim, isso, do jeito que está. Isso. Você tá segurando, né? Você consegue ficar 12 horas aí? Não. Não? Daqui a pouco já... Vai doer, né? Já é. Vai machucar um pouquinho. Mas o que você tá fazendo que... Até porque o ombro aqui não tá em dia, né? Tá. Oportunidade. Chega lá. O que você tá fazendo pra que isso fique na sua mão? O que você tá fazendo pra que isso não caia? Força. Força. E o que você tá fazendo com a sua mão pra isso se manter ali? Pegando isso? Pegando. Pegando. Entendi. Você tá pegando, certo? Sim. Você está apegada? Apegada. É isso? Uhum. Abre a mão. Aí, Pode abrir. Caiu, né? caiu. Soltou. Mas Onde aí, você fez mais força? Com ele na sua mão ou a sua mão livre agora? com ele na minha mão. E aonde você está mais leve? Agora eu tô mais leve. Sem ele. Sente. Ou seja, É um alívio. Deu um alívio. Ou seja, para segurar um sentimento, a gente faz esforço. Para segurar um pensamento é a mesma coisa. A gente tá ali, o sofrimento é segurar o sentimento. Mesmo ele não tendo mais papel, mas eu tô Você tá fazendo ali, você força. tá agarrado Eu tô nele. fazendo força. Então quando eu falo da meditação e como ela solta os entraves da mente, é para isso. Soltar. O segredo tá em soltar. Soltar é leve. Soltar é deixar ser. Soltar é estar presente. Soltar é aceitar. Soltar. Soltar é não ter controle. Soltar é não sofrer. Soltar é não sofrer. Você faz muito mais esforço pra segurar do que pra soltar. Mas a gente tende A a segurar tudo. Sim. Soltar é não sofrer. Finalizamos o episódio de hoje. Semana que vem estaremos aqui com um novo tema, um novo olhar sobre as coisas de sempre. Nos vemos lá.